Mateus, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 22. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Amém? Eu quero que você grave uma frase, que foi o que Jesus disse para Pedro. Lá no versículo 31, ele disse: e prontamente Jesus, estendendo a sua mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé. Grava isso. Homem de pequena fé. Agora eu quero que você abra a palavra do Senhor lá no livro de Atos, capítulo 2, o versículo 14. Eu quero que você entenda um pouco. Pedro era explosivo, a gente conhece o temperamento dele. Pedrão era sem paciência. Jesus disse que ele era um homem de pequena fé. Ele tinha pouca fé. Lá no livro de Atos, onde nós abrimos o capítulo 2, o versículo 14, diz assim: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Agora você vai lá para o versículo 37 deste mesmo capítulo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejas batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vós filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus os chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vai um pouquinho mais para frente, Atos capítulo número 5. A partir do versículo 12. Amém? Abriu? Amém. Atos 5, versículo 12 diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos a reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles,
Porém, o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando os doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Nós vimos aqui só um pouquinho do que Pedro foi, do que Pedro fez, de como ele foi usado pelo Senhor, sendo um homem de pequena fé. Imagina sendo um homem com muita fé. Como você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor. Hoje nós queremos dizer sobre o pouco. A questão aqui, quando Jesus disse homem de pequena fé, em vários outros textos da palavra, ele desafiava os discípulos e ele falava isso para os discípulos. O ponto aqui não é ter grande ou pequena, é o que você faz com o pouco que você tem. O que você está fazendo com o seu pouco? Pedro, na pouca fé que ele tinha, ele largou tudo e foi seguir Jesus. E com esse pouco, ele foi tremendamente usado por Deus, a ponto de falar para 3.000 pessoas elas se converterem, a ponto da sombra dele curar. Porque o Espírito Santo usava ele tremendamente. O Senhor, Ele olha para nós e Ele não está interessado. Ai, como ela não acredita em mim. Ai, por que ele não crê? Ele quer ver se dentro de nós, mesmo que seja um pouquinho de fé, se a gente faz algo como Pedro fez. O que nós estamos fazendo? O que estamos deixando o Senhor trabalhar com o pouco que nós temos? Abra a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler mais um pouquinho. Do 14 até o 30. A parábola dos talentos. Versículo 14 diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse:
Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Nós precisamos olhar o que estamos fazendo com o pouco que nós temos. Qual é o seu pouco? Eu sei que o Senhor vai tocar no teu coração para te mostrar qual é o seu pouco. Se o seu pouco é um ministério, como você está servindo ao Senhor? Está fazendo de forma excelente? Está sendo fiel a Ele nesse pouco? Talvez o seu pouco é só vir à igreja e você está vindo. Ah, mas não posso ir, mas o seu pouco então é buscar. E você está buscando de maneira excelente? Você está sendo fiel no pouco que você tem? E a palavra do Senhor nessa parábola dos talentos vem nos mostrar que o Senhor precisa que nós possamos ser fiéis no pouco, para que Ele possa nos colocar no muito. Não adianta, nós podemos orar por muitos e muitos anos. Enquanto nós não aprendermos a ser fiéis no pouco, Ele não vai nos colocar no muito. Não vai, porque nós não estaremos prontos para o muito. Nós não vamos saber lidar com o muito, porque nós precisamos primeiro aprender com o pouco. Nós temos que ser fiéis com o pouco que temos. Eu não sei qual é o seu pouco diante do Senhor, mas a pergunta que eu deixo para você hoje é: como você está sendo? Está sendo fiel nesse pouco? Vamos ler mais um texto, Mateus 17. Mateus 17, do versículo 19 e o versículo 21. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da sua fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. O Senhor estava falando para eles que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam mover o monte. Por que do tamanho de um grão de mostarda? A própria palavra também nos ensina. Volta um pouquinho, Mateus, capítulo 13. O versículo 31 e o versículo 32. A parábola do grão de mostarda. Versículo 31 diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as árvores do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Quantos já viram uma semente do grão de mostarda? É demais, né? Parece um cisco. É muito, realmente muito pequeno. E eu vi uma foto na internet, eu até deveria ter trazido para vocês. Quando ela cresce, ela realmente se torna uma árvore muito frondosa, muito alta, onde os passarinhos fazem ninhos, porque são muitos galhos que formam a copa. Então, o que o Senhor quer ensinar para nós nessa noite
é que se você for fiel no pouco, conforme você vai sendo fiel, Ele vai te colocar no muito. A sua fé vai aumentar de forma que ela vai crescer como essa árvore. Ela começa pequena. Pedro começou pequeno. Não tinha muita fé, não estava ainda, estava começando seu ministério com Jesus. Ele ainda ia aprender muita coisa. Mas o pouco que ele tinha, a pouca fé que ele tinha, ele deixou bem claro para o Senhor: eu vou ser fiel a Ti, Senhor. Ele largou tudo e foi. E o que o Senhor fez com ele foi tremendo. Porque olha quantas coisas Pedro fez. Que unção é essa de até a sombra dele curar os enfermos? Foi um homem de pouca fé. Se nós formos fiéis nesse pouco, o Senhor vai nos colocar no muito. O Senhor vai aumentando a nossa fé. O Senhor vai nos dando cada vez mais ousadia, intrepidez. E quando a gente menos esperar, a gente já está uma árvore frondosa, como esse grão de mostarda. Então, essa noite eu queria deixar essa palavra para que você se lembrasse que enquanto você não for fiel no pouco, o Senhor não vai te colocar no muito. E aí você pede para o Espírito Santo mostrar na sua vida que área você precisa ser fiel nesse pouco. Como eu falei, para alguns pode ser a vida espiritual. Para outros é o ministério. Para outros pode ser até a vida financeira mesmo. Tem pessoas que têm dificuldade em ser fiel a Deus no dízimo, nas ofertas. Tem ali o dinheiro e sempre pega a migalha para ofertar ao Senhor. Pode ter uma nota de 50, uma de 100, a pessoa pega de R$2. Se você não for fiel no pouco, como o Senhor vai te colocar no muito? E o Senhor quer te usar. Ele escolheu Pedro, com todo aquele jeitão e a personalidade forte que ele tinha. Era um pescador, uma pessoa simples. Não tinha faculdade, não era formado. Eram pessoas comuns, como eu e como você. E o Senhor continua sendo o mesmo, não é verdade? É o mesmo ontem, o mesmo hoje e será para sempre. Esse mesmo Senhor está pronto para operar na nossa vida. Está pronto para nos usar. E o mundo está precisando. O mundo está carente porque o mundo jaz o maligno. E o Senhor quer contar comigo e com você para ser luzeiro neste mundo, para ser instrumento nas mãos dele, para falar do Senhor, para onde passar a nossa sombra fazer milagre, para onde a gente entrar, a luz dissipar as trevas. Já percebeu que quando a gente chega num lugar onde tem trevas, que incômodo que causa? Eu já causei. Não vence. E quanto mais nós somos fiéis a Deus no pouco, mais Ele nos coloca no muito. Mais Ele nos levanta. Mais Ele nos usa. Mais Ele vai te usar. Quantas pessoas hoje estão precisando de uma palavra? É só nós vermos ao nosso redor quantas pessoas estão sofrendo por terem perdido alguém especial por essa doença maldita. Quantas? Quantas pessoas nós vamos ter, infelizmente, uma geração muito doente. Doente na alma, doente do espírito, psicologicamente, emocionalmente. É fato. E nós, como agentes de Cristo, podemos estar ali, levando uma palavra, sendo força, sendo suporte. Suportai-vos uns aos outros. Não é de aguentar o outro, é de ser suporte, de ajudar. Eu sei que a gente às vezes não pode mudar a situação, mas uma palavra nossa pode mudar tudo. Porque você, sendo instrumento do Senhor, você vai ser boca de Deus por onde você passar.
O Senhor está precisando de bocas. E não está encontrando. E a palavra do Senhor diz que se a gente não falar, as pedras falarão. A pedra pode ser o Pai de Santo, pode ser, não sei, qualquer outra pessoa que pode falar. Porque se a gente não falar, a pedra vai falar. Então eu quero te desafiar hoje a ser fiel no pouco e deixar o Senhor te usar e deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Ah, mas eu não sei. Ah, mas eu tenho vergonha. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Deixa o ar. Deixa o Espírito Santo fazer. Começa no pouco. E Ele vai fazendo a obra. Ele vai te colocar no muito. Quando você vê, vai estar como Pedro. Vai deslanchar. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Quero já orar por você. Essa palavra mexeu muito comigo. Porque sempre tem algo na nossa vida que a gente precisa mudar. Sempre tem algo em nós que nós temos que ser mais fiéis ao Senhor. Sempre. Se nós acharmos que está tudo bem, é um perigo, porque nunca. Nós não somos perfeitos. Há sempre algo em nós ainda a ser trabalhado por Deus. Como o Senhor precisa ainda cuidar de nós, não é verdade? Feche os seus olhos, coloque o seu coração diante do Senhor. Pede para o Espírito Santo ministrar a sua vida, para que Ele venha trazer a luz. Senhor, onde eu tenho errado, ou onde eu tenho falhado, onde, Senhor, eu não tenho sido fiel no pouco contigo, Pai. E se proponha a mudar. Se proponha a ser fiel ao Senhor no pouco, para que Ele possa te colocar no muito, para que Ele possa te usar. O Senhor te ama, Ele te escolheu, Ele te chama, mas Ele não te chamou só para vir aqui, ouvir a palavra e ir embora para sua casa. O Senhor quer algo mais. Ele quer te levar no mais profundo, no mais íntimo. Ele quer te dar novas experiências. Quer te levar no santíssimo lugar, no santo dos santos. Quer te usar por onde você passar. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas no Teu altar nesta noite, Senhor. Pai, há tantas coisas em nós que ainda precisa ser trabalhada por Ti, mudada, como um diamante que precisa ser lapidado. Nós precisamos ser moldados por Ti, Senhor, como um vaso mesmo na mão do oleiro. E nesta noite, Espírito Santo, traz a luz ao nosso coração, onde nós precisamos ser fiéis a Ti, Senhor. O pouco, qual é o nosso pouco que nós precisamos ser fiéis, para que o Senhor venha fazer algo novo em nós, para que o Senhor possa nos colocar no muito, na muita fé, na muita ousadia, na muita coragem, na muita intrepidez, para que nós possamos ser muito usados por Ti, para a glória do Teu nome, para que nós possamos ser, Pai, como Pedro foi, que exemplo para nós, um homem comum como nós, que foi fiel no pouco, e como ele foi usado por Ti. Quantas vidas, Senhor, foram curadas, foram libertas, foram alcançadas para a salvação através desse homem. Usa-nos também, Senhor. Transforma o nosso interior, transforma o nosso ser e nos ajuda, Senhor. Pois nós queremos, Senhor, algo novo. Nós queremos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos ir mais profundo em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, olha para cada vida, Senhor, esta noite. Para cada coração. Eu sei que muitas vezes nós, por nós mesmos, não temos força. Mas a Tua palavra diz que quando estou fraco, aí é que sou forte. Porque quando nós somos fracos, nós estamos no pouco.
E aí quando a gente é fiel a Ti, aí o Senhor nos põe no mundo. Aí que nós somos fortes, porque é o Senhor que trabalha em nosso favor. A Tua obra é perfeita, é o Teu Espírito que faz a obra. Faz a obra nessa noite, Pai, em cada vida, em cada um de nós, nas pessoas que estão nos acompanhando, Senhor, online. Visita cada família, cada lar, cada vida, Senhor. Quebranta os corações, Pai, e ajuda, Pai, essas vidas a darem um passo de fé nesta noite, mesmo que seja pouca fé. Que elas possam ter a fé como um grãozinho de mostarda, que prosseguindo vai se transformar numa árvore bem frondosa. Para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor, nós oramos e nós cremos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém.